Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre a primeira semana do mês da leitura mágica. Nesse vídeo eu vou falar rapidinho da primeira semana e vou falar mais especificamente sobre alguns dos livros que eu li essa semana. Alguns outros livros eu vou deixar um outro vídeo pra eles. E depois lá no box de informações eu vou deixar certinho o tempo em que eu começo a falar sobre cada livro. Essa primeira semana foi bem legal, tá sendo um desafio. Tem dias que são mais fáceis, né, dependendo um pouco do livro, se o livro é mais curtinho ou se ele é mais fluido. Tem dias que é um pouco mais difícil, que eu fico lendo mesmo antes de dormir. Eu tô contando como dia, não até meia-noite, mas até a hora que eu durmo, porque daí mesmo que eu esteja um pouco atrasada, eu consigo terminar o livro depois de dormir. O primeiro livro que eu li essa semana foi A Contadora de Filmes, que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui na tela. O segundo e terceiro livros foram da trilogia O Coração da Magia, da Larissa Siriani, que são As Bruxas de Oxford e Coração da Magia, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles daqui a pouquinho. Depois eu li toda a prosa da Adriana Sidor, um livro de crônicas que eu vou fazer um vídeo específico só para ele. Li A Hunger Artist, do Franz Kafka, em português é um artista da fome, em algumas traduções. E é um livro de contos, eu também vou falar um pouquinho melhor dele já já. Depois eu li A Lenda de Kaizen, da Juliana Zambotto Furian, e desse eu não vou falar nesse vídeo nem em outros, porque eu não gostei. É um livro curtinho, é um conto, na verdade, mas... E por último, eu li O Oráculo dos Mundos, do Luiz Rodrigues, que também eu vou falar num outro vídeo. Essas foram as leituras da minha primeira semana, né, da segunda ao domingo. Como eu já disse, está sendo um desafio, nem sempre é fácil, mas está sendo muito legal atingir esse objetivo de antes de você ir dormir, você ter um livro concluído, e está sendo ótimo também para eu colocar um pouco as minhas leituras em dia. Agora eu vou conversar um pouquinho mais especificamente sobre a trilogia Coração da Magia e Um Artista da Fome, do Franz Kafka. Como eu já disse, aqui no box de informações vai ter o tempo em que eu começo a falar sobre cada livro para quem quiser assistir só sobre algum deles. A trilogia Coração da Magia, da Larissa Siriani, só tem 2 livros publicados até agora, As Bruxas de Oxford e Coração da Magia. Eu não sabia ainda que o terceiro livro não tinha sido publicado, então como eu li um dia um, outro dia outro, eu fiquei meio, que pena que eu não tenho o terceiro para já ler a trilogia toda de uma vez. E conta a história da Malena, que é a 7ª filha de uma família. Ela tem 6 irmãos mais velhos e ela e os pais mudam para Oxford, que é uma cidade bem pequena. Ela sempre teve muitos problemas assim sociais, porque ela é albina, então as pessoas sempre viam ela de um jeito, né, meio estranho. Já em Oxford, ela é muito bem recebida pelos amigos da nova escola, mas algumas coisas estranhas começam a acontecer. Quando ela tá com raiva, alguma coisa se quebra. Quando ela tá muito feliz, alguma coisa, uma luz apaga. E ela começa a pensar que isso pode ser ela que está provocando, e realmente é. E aos poucos ela vai descobrindo que ela tem alguns poderes, porque a alma dela é a alma da Dorothy, que é uma bruxa do século passado, que viveu ali em Oxford junto com 6 irmãs bruxas, na mesma casa onde ela morava, que é conhecida como a Casa Azul. E antes de morrer, ela fez aí um feitiço para que ela voltasse em outro corpo tempos depois, só que de alguma forma isso deu errado, porque ela não é totalmente a Malena, o corpo da Malena tem aí 2 pessoas, né, dividindo, que seria a Malena e a Dorothy. E a partir disso a Malena tem um desafio de encontrar as outras 6 bruxas irmãs da Dorothy, porque elas querem destruir a cidade, elas querem tomar Oxford, né, se tornarem as donas da cidade, e isso acarretaria na morte de todas as outras pessoas da cidade. Então a Malena tá aí nesse jogo perigoso de ter que sempre decidir entre a vida de algumas pessoas. Ela é só uma menina, né, tem 15 anos, se eu não me engano, então são muitos conflitos, e isso que eu achei legal, porque apesar do livro ser voltado para um público um pouco mais jovem, os conflitos que acontecem no livro e as decisões que ela precisa tomar são sérias, assim, eu achei até pesadas para o livro. E no Coração da Magia, que eu não vou falar muito, porque senão, né, acaba sendo spoiler do primeiro, a gente tem aí novamente a Malena passando por outros desafios e novamente, de certa forma, ela tá sempre tendo que se decidir
entre a vida de algumas pessoas pela vida de outras, o que nunca é uma decisão fácil. Eu gostei bastante de ler esses dois livros, como eu disse, se já tivesse o terceiro eu teria lido em sequência. É uma leitura simples, é bem facinho de fazer. Em alguns momentos a Malena me irritava um pouco, mas eu tenho esse problema com algumas protagonistas de 15 anos. Algumas partes da história eu achei um pouquinho exageradas, né? Algumas decisões muito pesadas, digamos, para a história, mas que eu não achei que elas precisavam acontecer para a história continuar. Eu dei 4 estrelas para o primeiro livro e 3 para o segundo, porque as decisões do segundo foram fortes demais até para mim. Então, como eu disse, eu não achei que precisava ter acontecido tudo aquilo, por isso que eu dei as 3 estrelas, porque depois do que aconteceu me desmotivou um pouco a leitura, mas no todo foram leituras que eu gostei bastante. O outro livro que eu vou falar nesse vídeo é Um Artista da Fome, do Franz Kafka. Esse é um livro de contos, ele tem 4 contos que foram First Sorrow, que em português é Um Artista do Trapézio, A Little Woman, que em português eu encontrei como Uma Pequena Mulher ou A Mulherzinha, então eu não sei como tá especificamente a maioria das traduções. A Hunger Artist, que é Um Artista da Fome, e Josephine the Singer or the Mouse People, que em português eu encontrei como Josephine a Cantora. Esse foi meu primeiro contato com o Kafka e é o último livro escrito pelo autor. E eu gostei bastante. A maioria desses contos, né, eu acho que tirando só o A Little Woman, eles falam sobre a relação do artista com a sua arte. Então, no do trapezista, é um trapezista que nunca quer descer dos trapézios, quer só ficar ali e todo mundo do circo aceita isso. O Artista da Fome é uma pessoa que fazia, que a apresentação dele era ficar 40 dias sem comer nada, mas essa arte, com o passar do tempo, passa a não ser mais reconhecida, apesar de todo o esforço que esse artista tinha. E o final, ele é bem engraçado, assim, a explicação do artista de por que ele escolheu fazer isso. E Josephine the Singer foi o meu preferido desse livro, que fala sobre no caso, uma rata, porque ele fala que é o povo rato, né? Que todo mundo admirava muito ela pelo jeito que ela cantava, ou na verdade assobiava, de você fechar o livro e ficar pensando sobre a reflexão que ele traz, sobre assim, como um artista pode ser completamente admirado ou totalmente esquecido, dependendo das suas decisões. E eu gostei bastante mesmo. E o A Little Woman, que é o único que não fala de arte, fala de um homem que ele sabe que incomoda muito uma mulher, que ela odeia ele de um jeito gigantesco e sem nenhuma explicação aparente, só pelo simples fato de odiar. Eu fiquei com muita vontade de ler outros trabalhos do Kafka, né, principalmente os mais conhecidos, que são A Metamorfose e o Processo. Eu gostei bastante da escrita dele, eu achei que ele é bem, assim, direto em alguns pontos, mas provocando várias reflexões da parte do leitor. E eu acho legal quando o autor deixa esse espaço para o leitor também pensar, se colocar naquela realidade e de alguma forma conseguir tirar alguma coisa disso. Não necessariamente uma lição, mas uma reflexão, né? Construir um novo pensamento ou simplesmente parar para pensar sobre uma coisa que tá sempre aí, mas a gente nem sempre tá olhando para ela. É isso, deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu esses livros ou se tem vontade de ler. Me acompanha nas redes sociais, principalmente lá no Snapchat. Eu tô sempre fazendo considerações sobre esses livros que eu tô lendo no mês da leitura mágica. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!